paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos novamente juntos, podemos meditar na palavra do Senhor, falar das coisas de Deus, orarmos. Como é bom, né? E nós temos um texto nesta noite em Hebreus capítulo 5, o verso 8 e o verso 9, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos ouvindo a tua palavra. Fazermos parte deste momento, Senhor. Desfrutarmos deste momento, de podermos ouvir a tua voz através da tua palavra, de sermos trabalhados pelo poder do Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo possa falar conosco, que o Senhor repreenda do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo, Pai, que possa impedir a ação do Senhor na nossa vida. Nós queremos estar totalmente, Pai, totalmente rendidos ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos e amados irmãos. Bom estarmos diante do Senhor. E nós queremos falar sobre Deus estabelece o seu reino sempre. Amém? Sempre, sempre o reino de Deus está entre nós, está em nós. Aleluia! Então, assim como Deus garantiu o princípio da obediência através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus também estabeleceu a sua autoridade através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo de mãos vazias. Ele aprendeu a obediência, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, o que a Bíblia está nos dizendo que ele aprendeu a obediência através daquilo que sofreu. E assim se tornou a fonte. E o verso 9 diz isso, que ele se tornou a fonte da salvação. O autor da salvação. Jesus, ele é o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, para ser salvo, para alcançar a salvação, nós precisamos obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, ele obedeceu até a morte e a morte de cruz. Jesus nos mostrou o caminho da obediência, o caminho da salvação. Amém, queridos? Muito diferente de nós. Muito diferente de nós, que não conseguimos muitas vezes obedecer, mesmo depois de muitos anos, ouvindo, meditando na palavra. Muitas vezes nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus, porque somos falhos. Então, quando surge o sofrimento, muitas vezes, quando o sofrimento vem, porque nós estamos nesta terra e a Bíblia, a palavra de Deus diz que neste mundo nós teríamos aflições. Aliás, Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo. Então, quando vem o sofrimento, ou quando essas pessoas são contrariadas àquilo que elas pensam, que elas acham, elas murmuram. Elas deixam de crer, indicando que nunca, jamais aprenderam a obediência. Não aprenderam a obedecer. O Senhor Jesus, né, ao passar por toda a espécie de sofrimento que a Bíblia relata que Jesus sofreu, tantas coisas, humilhação diversas, sofrimento na sua carne, no seu próprio corpo humano, porque Jesus
veio a este mundo, se tornou humano para nos mostrar o caminho da vitória, o caminho da salvação. Então ele passou por toda a espécie de sofrimento. Mas ele exibiu, ele mostrou um espírito de obediência. Ele se tornou a fonte da nossa salvação. Como diz o verso 9, ele é a fonte da nossa salvação. E essa salvação eterna. Aleluia! Então, através da obediência de Jesus, nós recebemos a graça. Todos aqueles que se achegam, todos aqueles que se submetem à salvação, que se submetem à autoridade de Deus, recebem a graça, né? A graça, o que é graça? A graça é um favor que nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus, através da sua morte, da sua ressurreição, ele ofereceu a graça, aleluia, e por isto, né? Por intermédio do amor ao reino de Deus, nós fomos alcançados, aleluia. Então, você pode notar que os anjos caíram, porque nós temos ali, né, o relato da palavra de Deus, que os anjos se rebelaram e caíram. Os homens, né, também se deixaram levar e também houve a queda do homem. E isso afetou todo o universo, afetou tudo aquilo que Deus tinha, né? Bom, perfeito para a humanidade. Então tudo isso foi afetado pela queda dos anjos e depois a queda dos homens, a desobediência dos homens. Então a intenção de Deus, a intenção divina, era que os seres criados por ele, né, aceitassem a sua autoridade, aceitassem o seu comando. Mas ambos os tipos de seres criados rejeitaram a autoridade de Deus, né? Nós sabemos que uma boa parte dos anjos caíram com o inimigo das nossas almas, com aquele que se rebelou e levou com ele aqueles que também se rebelaram. E também nós sabemos da queda da humanidade, que veio através de Adão e Eva. Então, rejeitaram a autoridade de Deus, rejeitaram o plano perfeito que Deus tinha para toda a humanidade, para toda a criação. Então, embora o inimigo das nossas almas, Satanás, continuamente viole a autoridade de Deus, e os homens diariamente se rebelem contra Deus, porque nós estamos vendo a maldade imperando nesta terra, há muitos que têm obedecido, há muitos que têm se rendido à autoridade de Deus, mas também há muitos que têm rejeitado, que têm se rebelado contra Deus. Deus, escute isso, Deus não permitirá que essa rebeldia continue para sempre. Haverá o dia do Senhor, haverá o juízo de Deus sobre esta terra, sobre a sua criação. Então, Deus está de olho, Deus está vendo todas as coisas. Então, Deus, estabelecerá o seu reino, estabelecerá a sua glória eterna. Nós estamos falando do reino eterno, porque um dia Jesus virá e ele estabelecerá este reino. Aleluia! Então, assim como Jesus obedeceu, a igreja, né? Aqueles que se achegam, aqueles que se rendem à autoridade de Deus, aqueles que se rendem à salvação, eles também devem obedecer a Deus, né? Sempre, hoje e sempre, para que o seu reino, para que o reino de Deus possa se manifestar nesta terra, neste tempo. É através da obediência da igreja, é através da obediência daqueles que se achegam, daqueles que experimentam do amor de Deus, que experimentam da salvação. Aí o reino de Deus
pode ser estabelecido através da obediência da sua igreja, do seu povo, daqueles que são chamados os escolhidos. Aleluia! Então, depois da queda de Adão, Deus escolheu Noé e sua família, porque houve a queda de Adão, houve toda aquela geração que se corrompeu, que não obedeceu, que não reconhecia a autoridade de Deus. Então Deus enviou, escolheu Noé para estabelecer o seu reino, Noé e a sua família. Contudo, depois de tudo aquilo que houve, o dilúvio, a nova geração, o povo, contudo, falharam. O povo continuou falhando depois do dilúvio. Então Deus chamou Abraão. Abraão, aquela pessoa, aquele homem que obedeceu a Deus, Então Deus o chama para ser o pai de uma multidão, de uma grande nação, de uma nação incontável. Como Deus disse a Abraão, você pode contar as estrelas, assim será a nação que virá após você. Então, Deus, tendo a intenção de estabelecer o seu reino através de Abraão, depois desse veio Isaac e mais tarde veio Jacó. Então Deus foi tentando estabelecer o seu reino aqui nesta terra através de homens que atenderam o seu chamado, homens que atenderam ao chamado de Deus para serem aqueles que Deus ia estabelecer o seu reino. E aí foi indo. Os descendentes de Jacó multiplicaram-se grandemente na terra e estava sob a opressão dos egípcios. Por isso Deus enviou um homem, um libertador, enviou Moisés para livrar as pessoas do Egito, para livrar as pessoas da opressão de Faraó. Então Deus chama Moisés. Mas mesmo dentro deste chamado, mesmo dentro deste livramento, havia entre eles aqueles que não o queriam obedecer, aqueles que continuavam, que persistiam na desobediência. Então Deus levou os israelitas, aquele povo que ele livrou do Egito, que ele livrou da escravidão de Faraó, os livrou, que havia os livrado, os levou no deserto. E a gente sabe que o povo ficou ali no deserto 40 anos para poder sair daquele lugar, por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo, o povo que não reconheceu o livramento que Deus havia dado. Era um povo que só murmurava, que só reclamava, que só olhava para trás, sendo que Deus os chamou para um novo tempo, para olhar para frente, para olhar para aquilo que Deus havia feito. Mas o povo persistia, o povo continuava rebelde, o povo continuava olhando para trás, persistiram em desobediência e rebeldia contra Deus. Porque qualquer coisa que acontecia, eles já se lembravam das coisas que havia na escravidão. Quando a pessoa se acostuma com a escravidão, meus amados e meus queridos irmãos, é complicado, é difícil. Então, Deus trabalhando para libertar o povo. Então, a rebeldia resultou na morte de toda aquela geração rebelde, uma geração que não dava ouvidos a Deus. Por fim, a segunda geração daquele povo que conseguiu se libertar e ir para a terra, ir para a terra de Canaã, Josué e Calebe junto com eles. Então o povo entrou em Canaã, mas o povo continuava rebelde, mas o povo continuava sem obedecer, com um coração pronto, com um coração perfeito. Então o povo clamou, o povo pediu um rei a Deus, pediu um rei para estabelecer,
para ter ali um rei acima deles. Eles tinham o Deus, o próprio Deus, o Criador, mas eles queriam um rei terreno. Então Deus chamou Saul. Mas Saul, ele se tornou o primeiro rei estabelecido em Israel, mas foi rebelde também. Deixou de olhar para Deus, entrou em rebelião e não conseguiu, através de Saul, estabelecer o reino de Deus. Olha, aquilo que a gente vem mostrando e trilhando, Deus sempre quis estabelecer o seu reino através e com o seu povo. Somente quando Davi se tornou o segundo rei, Davi foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, Deus encontrou nele um rei que foi segundo o coração de Deus, aquele que foi obediente, aquele que tinha um coração sensível à vontade de Deus, tinha um coração pronto, né? Mas mesmo assim, havia traços no povo, havia traços de rebeldia que havia permanecido na nação. A gente percebe, né? A gente olha, por exemplo, a gente olha para a família, né? Que é um grupo pequeno, pai, mãe e filhos. A gente vê ali, nenhum é igual ao outro. Então a gente vê, a gente percebe a diferença entre as pessoas. Imagine entre uma nação, entre um grande povo. Então Deus estabeleceu Jerusalém, aonde o lugar, aonde o seu nome seria estabelecido, aonde o seu nome seria engrandecido. Agora sim, o povo, né? O povo, Deus tinha um reino e tinha um rei, mas faltava uma substância espiritual. Até aqui era um reino humano. Deus queria estabelecer um reino espiritual. Então o reino de Deus tinha que ser estabelecido, mas tinha que ser um reino espiritual, aonde a autoridade de Deus era preservada, era obedecida, era mantida. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus no pessoal, mas também no geral. No individual, mas no geral. No pessoal, o Evangelho chama homens e mulheres para receber a vida eterna, através da fé. E no geral, convida homens e mulheres para entrar no reino de Deus, através do arrependimento. Sem arrependimento, não podemos entrar no reino de Deus, não podemos fazer parte do reino de Deus. Tem que haver arrependimento. Então, queridos, meus amados irmãos, pessoas que nos ouvem pela primeira vez, os olhos de Deus estão sobre o seu reino. Os olhos do Senhor estão sobre o seu reino. Nós olhamos para a oração, o Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. Então, o Pai Nosso, por exemplo, começa e termina com o reino. Diz assim: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é executada, sem nenhuma interferência, sem nenhuma reserva. Então, a oração termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração está em Mateus capítulo 6, o verso 13. A oração de Jesus. A oração que os discípulos pediram para Jesus ensinar. Então, o reino de Deus está em vós, está em nós. Basta a gente se render. Basta a gente obedecer à autoridade de Deus. Começou em Jesus e até hoje tem dado muitos frutos. Amém? Glória a Deus por isso. Então Deus quer que nós sejamos o seu reino.
a sua igreja, o seu povo, o povo escolhido. Ele quer o primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração. Ele espera obediência total, não parcial, total. Rendidos a Deus, rendidos à sua palavra, rendidos à sua autoridade. Aleluia! Amém, meus queridos? Nós podemos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. Depois que Paulo, o apóstolo, ele foi iluminado pela palavra, ele foi iluminado pela visão. Vamos ver Atos. Atos capítulo 22, o verso 10, diz assim: Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então Paulo, ele teve aquela visão na estrada de Damasco. E ele ouviu a voz do Senhor Jesus, que ele tinha que entrar na cidade e estar ali sujeito a tudo aquilo que iam dizer a ele para fazer. Então Paulo, ele se submeteu, ele se deixou ser transformado pela palavra, ele se deixou ser transformado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pela autoridade de Deus. Amém, meus queridos? Então, Paulo, ele se deixou ser tocado pela palavra de Deus. Ele não só creu, mas ele também se submeteu ao Senhor. O seu arrependimento foi causado por aquilo que ele compreendeu. Ele teve uma compreensão da graça através da obediência à autoridade. A obediência àquilo que Deus havia dito a ele, aquilo que Jesus havia dito, e ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor que estava falando com ele, como aquele que ele havia perseguido. Amém, meus queridos? Então Paulo foi iluminado pela palavra. Se deixe ser iluminado pela palavra de Deus. Se deixe ser tocado pela palavra de Deus. O Senhor está te chamando hoje, o Senhor quer te iluminar com a palavra. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer da nossa vida, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, que o reino de Deus, que o poder, que a glória estão interligados. Apocalipse capítulo 12, o verso 10, a palavra de Deus diz: Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o poder, a glória, a salvação está sendo estabelecida e nós precisamos dar crédito à palavra de Deus através da obediência, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, reconhecendo, se submetendo ao reino de Deus que está sendo estabelecido em toda a terra. O reino de Deus está sendo proclamado em toda a terra. Somos muitos aqueles que creem, aqueles que se submetem, aqueles que obedecem à palavra. Então, quando a igreja obedecer sem reservas, quando a igreja der crédito sem reservas, as nações, os povos olharão para nós como exemplo, como testemunhas de Jesus, como testemunha daqueles que foram tocados, como testemunhas daqueles que foram iluminados pela palavra. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus, testemunha do reino de Deus. O reino de Deus virá, amém? Mas é um reino eterno, porque o reino de Deus está aí.
através da sua igreja, através do seu povo, através das testemunhas de Jesus nesta terra, que tem levado a palavra de salvação. Você que nos ouve pela primeira vez, abra o seu coração, abra a sua casa, se torne um testemunha de Jesus nesta terra, aquele que foi transformado. Se deixe ser transformado pelo poder da palavra. O reino de Deus está em nós e através de nós. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos aqueles que levam o reino de Deus, porque o reino de Deus eterno virá através da volta de Jesus. E nós ansiamos pela volta de Jesus e sabemos que Ele virá. Ele virá. Aleluia! Aleluia! Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo reino de Deus que foi trazido através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo se entregou para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos participar da salvação que só em Jesus Cristo nós podemos ter. Por isso, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos mostra que Deus sempre quis estar conosco, que Deus sempre quis ter intimidade conosco, e Ele vem desde a criação, querendo estabelecer o seu reino eterno, e chamou homens, mulheres, até chegar no nosso Salvador, aquilo que Ele tinha de melhor, aquilo que era precioso para Ele. Ele enviou Jesus, o Salvador, para que Ele viesse a este mundo, fosse uma testemunha viva do reino de Deus eterno, da salvação eterna que Deus tem nos prometido. E nós, Pai, fazemos parte deste chamado, e nós desejamos, Pai, que muitos se acheguem. Nós oramos por aqueles que virão, nós oramos por aqueles que chegarão, nós oramos, Pai, para que o teu reino seja estabelecido nesta terra, para que Jesus venha, porque nós sabemos que Ele virá. Aleluia! Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar pelos enfermos, por situações. Pai, nós entregamos em tuas mãos todas as pessoas, Pai, que têm alguma dificuldade, pessoas que estão aguardando, Senhor, na fila para fazerem uma cirurgia. Nós oramos pela Marina, Pai. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer a fila andar, para que ela tenha, Senhor, a oportunidade de se livrar desse problema que ela tem na vesícula. Em nome de Jesus, Pai. Oramos também, ela foi chamada para a cirurgia ali das varizes. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para abrir portas, para derramar da sua graça e do seu favor. Nós continuamos orando pela Maria Selma, pela irmã Laide, pelo Luca, Pai. Colocamos em tuas mãos a Jusileide, Pai, que está travando uma luta contra o câncer. Deus, nós entregamos em tuas mãos estas vidas que precisam de portas abertas, que precisam de milagre, que precisam de restauração. Em nome de Jesus, Pai, nós continuamos orando pela Érica. Sabemos que o Senhor tem o melhor para ela, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos pela vida da irmã Neide, pela vida do Valdir. Deus, nós oramos para que as pessoas sejam tocadas pelo seu amor, tocadas pela salvação. Pai, nós oramos pelas famílias, que haja, meu Deus, seja estabelecido, guardado, Pai, a família que foi o Senhor que estabeleceu nesta terra. Ó Deus, nós oramos pela pátria, oramos pelo Brasil. Repreenda, Senhor, a corrupção, a malignidade, o engano, tudo aquilo, Pai, que está oculto, tudo aquilo, Senhor, que foi tramado na calada da noite, seja repreendido, que venha a luz, Pai, porque a tua palavra diz que nada
nada ficará oculto, que nada ficará oculto, Pai. Nós cremos nesta palavra em nome de Jesus. Oramos pelo Brasil, oramos pelas nações, pelos povos, que haja salvação, Pai. Abençoa os missionários, os pastores, os líderes, homens e mulheres de Deus, Pai, que têm pregado a Tua palavra com ousadia. Guarda os Teus filhos, livra-os dos perseguidores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima.